Olá, eu sou a Sara e hoje quero-vos falar do Reino de Deus como se fosse uma visita a uma casa de campo. Quem é Deus? Quem é Jesus e que casa é esta? Então, Jesus é aquele que nos vai apresentar a casa de Deus. Ele foi o primeiro, veio-nos falar da casa de Deus, veio-nos falar que Deus tem uma mansão de campo, uma granja, uma casa de campo enorme. Se a casa do meu pai, como é que é? A casa do meu pai tem muitos quartos. Se assim não fosse, eu não vos o teria dito. Portanto, imaginamos a casa de Deus, o reino de Deus, assim como muito grande, no meio do campo, da natureza, como uma casa de uma granja, uma coisa grande, bonita, para muita gente. E então Jesus diz: olha, se vocês acreditarem que eu sou o Filho de Deus e que Deus me enviou para vos mostrar o caminho para ir até a casa do meu Pai, Ele pode vos adotar como filhos. Mas só eu é que sei o caminho, só eu sei como é que se lá vai ter. E então, todos aqueles que acreditam em Jesus, que Jesus é o nosso Salvador e que creem que Ele sim nos salva e nos leva até Deus, estão salvos. Todo aquele que crê não será desiludido. Todo aquele que crê em Jesus Cristo não será desiludido. Portanto, a partir do momento em que nós cremos, que nós acreditamos, que nós sabemos que o nosso Senhor Deus foi misericordioso perante os nossos pecados no momento em que nos afastamos dele, que enviou o seu Filho para cumprir o necessário para que fôssemos salvos, então Jesus veio e nos deu o bilhete para irmos até à casa do Pai, do nosso futuro Pai, do nosso Pai adotivo. Jesus é filho do homem, filho de Deus com letra maiúscula, F, filho. Nós somos filhos de Deus com letra minúscula, filhos adotivos. Jesus é o primogênito, o unigênito de Deus. Então, a partir de agora, temos o bilhete para ir para a casa, para a granja de Deus. E Deus diz: na minha casa há regras. Isto não é uma casa desgovernada. A minha casa tem regras, essas regras têm de ser cumpridas. Vocês já têm o bilhete da salvação, não vão ser desiludidos. Jesus já vos o deu. Vocês creram nele, ele deu-vos essa. Portanto, salvos vocês estão. Mas aqui nesta granja, aqui nesta quinta, aqui nesta casa, há regras, minha gente. Isto não é uma balbúrdia. Balbúrdia é o sítio onde vocês estão. Se vocês gostam dessa situação, fiquem por aí. São opções, são escolhas de vida. Temos de as fazer, temos de escolher e temos de tomar decisões, deixar algumas coisas para ganhar outras, a nós de pôr na balança qual é o mais importante para nós. A todos aqueles que já são filhos adotivos de Deus, em nome de Jesus, sintam-se bem-vindos à casa de Deus. Na casa de Deus há regras e Jesus, através da oração que os discípulos lhe pediram, dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou e disse que seja feita, Pai nosso, portanto, Pai de todos nós, que seja feita a tua vontade, assim no céu, assim na terra, como é no céu. E então Deus já estava a mostrar aí um reflexo, uma sombra do que são as regras na casa dele. E ele deu-nos leis que não servem para salvação, porque a salvação, quem nos a dá é Jesus. O bilhete de entrada como filhos adotivos é Jesus que nos o dá. Nós já o temos, que ele já nos o deu. Mas há regras e Deus, a partir do momento em que Jesus veio, morreu por nós e ressuscitou, ele gravou essas leis no nosso coração e na nossa mente. Deixaram de estar em duas pedras e passaram a estar no nosso coração e na nossa mente. Daí nós termos peso de consciência, por vezes grande. E é importante que esse peso de consciência exista, porque é esse peso de consciência que nos vai fazer tomar decisões, ou não fazendo certas coisas, ou fazendo-as, mesmo que isso depois não nos faça dormir, ter um sono tranquilo. São escolhas. E é esse o peso de consciência, é esse o Espírito Santo de Deus, é um espírito
que nos santifica, que nos diz, isto não está certo, mas às vezes nós fazemos. E é bom que não façamos isso muitas vezes, que não vamos contra o nosso Espírito Santo que Deus pôs em nós, contra essa lei que Ele gravou no nosso coração e na nossa mente, porque isso entristece o Espírito e esse peso de consciência existe para que nós não queiramos fazer certas coisas que vão contra o que Deus gosta. E se nós ignoramos isso muitas vezes, deixamos de sentir esse peso de consciência, estamos ali numa boa e o pecado vem e entra e faz graves estragos na nossa vida, no mundo espiritual e no mundo terreno e perante a nossa vida, a nossa saúde e tudo o que está à nossa volta e todas as coisas com que nós lidamos. Então esse Espírito que Deus nos deu, esse Espírito Santo que vem a santificar-nos, que vem nos pôr um peso de consciência, mas um peso forte que nos traz a vergonha, que nos traz a desilusão, que nos traz tanta coisa para nos encaminhar e nos ensinar e nos dirigir e nos guiar para o que é bom e para o que é de Deus. E Deus deu-nos esses 10 mandamentos, que divididos em 2 fazem aqueles mandamentos principais que Jesus nos deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos ao próximo como a nós mesmos. E isso é simplesmente os 10 mandamentos que Deus escreveu com a própria mão, com o próprio dedo, em 2 pedras no Monte Sinai, no Monte Horeb, mas que depois foram gravados no nosso coração e na nossa mente. Então, esses 10 mandamentos, essas leis, são as leis da casa do Pai. E elas não foram anuladas. Nós estamos salvos. Mas Deus, a partir do momento em que recebe filhos, Ele educa-os. E então, Deus diz que, assim como um pai castiga o filho preferido, também Deus corrige aqueles a quem ama. Todo aquele que através de Jesus entra na casa do Pai é corrigido. E é corrigido perante essas leis que Deus tem na casa dele. Então, podemos perceber que nós não iremos cumprir as leis que Moisés nos ensinou, que está em Deuteronômio e que está em Êxodo 20. Nós não vamos cumprir para ser salvos, mas vamos cumprir por respeito, por amor a Deus, por temor a Deus, por obediência a Deus. Toda uma forma de saber que não devemos cobiçar, não devemos acusar, não devemos roubar, não devemos matar, não devemos ter outros deuses, não devemos profanar o santuário que é o nosso corpo, onde Deus habita. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, agora Ele habita em cada um de nós, o individual, o peso de consciência, é o meu peso de consciência, não é o peso de consciência da pessoa que está ao meu lado. As coisas que eu faço não são as mesmas coisas que a pessoa faz, portanto, cada um tem o seu Espírito Santo que trabalha consoante o que cada um faz. Portanto, sim, Deus continua a ter uma forma para que todas as pessoas possam viver em harmonia no reino de Deus, na casa de Deus, com Deus. Essas leis continuam a estar em vigor e é importante que as sigamos. Não, elas não salvam, mas elas servem de regras na granja do nosso Deus. E a partir do momento em que somos adotados como filhos, essas leis entram em vigor e o peso de consciência pesa ainda mais. Porquê? Porque nós estamos na casa de Deus, nós queremos ir para a casa de Deus através de Jesus, porque queremos, porque sabemos que o Senhor vai nos salvar, Ele vai nos ressuscitar do pó. Ele disse:
o teu corpo é pó e ao pó voltará. Jesus disse: este reino não é o meu reino. Se fosse o meu reino, os meus servos me defenderiam, mas eu não sou daqui. Deus diz que nós somos forasteiros na terra, somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Por isso é que Abraão andou e ele saiu da casa dos pais dele e Deus disse: vai e segue o caminho até à casa que eu te mandar, até a terra que eu te mandar. E ele foi e ele morreu sem ver nem os filhos, porque somos todos nós, nem a descendência que iria ser abençoada através de Abraão, mas ele sabia que Deus tinha uma promessa. E nós continuamos nessa promessa do que Deus vai ter para nós. Mas mesmo estando salvos através de Jesus, há regras e quando não as cumprimos, há consequências e Deus pune aqueles que não são obedientes e aqueles que não cumprem as regras. Tanto que Deus também, a Bíblia, a Sagrada Escritura também diz que todo aquele que não ensinar a cumprir estas pequenas e importantes leis será chamado menor no reino dos céus. E todo aquele que incentivar as pessoas a cumprir esta lei será chamado maior no reino de Deus. Esta lei não serve para salvar. Não há, nós não podemos dizer que somos salvos porque cumpri todos os sábados, porque não tenho santos, porque fiz, ou porque deixei de fazer, ou porque cumpri ou não. O que interessa é que cumprir por amor a Deus, por respeito e para que a vida nos vá bem. Era esta a palavra que eu tinha para vos dizer hoje. Sejam bem-vindos à casa de Deus, filhos adotivos de Deus. É com todo o amor e com toda a graça e com toda a misericórdia e longanimidade que Ele recebe cada um daquele que crê em Jesus. Sintam-se abençoados. Em nome de Jesus. Amém.